Olá, tudo pronto para a gente mergulhar fundo hoje? Vamos explorar juntos, olha, a figura fascinante de Ijimu. Para quem talvez não conheça também, ela é uma das faces assim mais antigas e misteriosas da Orixá Oxum. Super importante, aí, especialmente para o pessoal de tradição GG. A gente tem aqui uns excertos de um material muito rico que se chama Ijimu, a guardiã dos mistérios e da maternidade. E a nossa ideia aqui é tentar desvendar um pouco, né, dessa entidade tão complexa, a guardiã, a mãe protetora e, claro, a senhora de uns segredos bem guardados. Para a gente começar, vamos tentar visualizar essa imagem que o material traz. Ijimu, sabe, ali nas margens de águas tranquilas, quase, silenciosas, meio que um elo entre o céu e os mistérios que a terra esconde. Quem é essa figura ancestral, afinal? O que ela representa mesmo? Olha, uma ótima pergunta para a gente começar. A importância da Exumu, ela está muito ligada à antiguidade dela, sabe? Remete a tempos, assim, primordiais mesmo. E a conexão mais forte dela é com a proteção da infância e com uma sabedoria ancestral feminina muito particular. Especialmente, como você falou, na tradição GG, que a gente também conhece como Carigebe, o interessante é a gente analisar como essas características, a protetora das crianças, a sábia anciã, como é que elas aparecem nas histórias e nos atributos dela. Ela tem um perfil bem singular, né? Dentro do panteão dos orixás. Perfeito. Então vamos começar por essa face maternal, que parece central, né? O material que a gente tem descreve Jimu como uma figura, sim, fundamental na comunidade Carigebe. E não é só mãe no sentido biológico, né? A descrição fala dela cuidando de todas as crianças. Dá para imaginar a cena, ela andando pelas aldeias, ajudando nos partos, acalmando os bebês. Uma dedicação total que, não por acaso, né, rendeu para ela o título de mãe do povo Gegé. Exatamente. E esse título, Mãe do Povo GG, ele carrega um peso cultural assim enorme. Não é só um apelido carinhoso, não. Ele aponta para um conceito muito profundo de maternidade coletiva. Aquela ideia de que o cuidado com os filhos, com o futuro da comunidade, não é tarefa só dos pais biológicos, mas de todo mundo, entende? E Jimu personifica esse cuidado expandido. Isso era, e em muitas culturas ainda é, um pilar essencial para a estrutura social, para a coesão e para a resiliência da comunidade. Então, esse papel dela de cuidador e protetor universal não é só um traço de personalidade, é a base da identidade dela e um fator de união para o seu povo. Essa ideia de maternidade coletiva é muito forte mesmo. Faz a gente pensar, né, em outras formas de organização social. E essa vocação protetora da Ijimu parece que chega num ponto máximo numa das lendas mais conhecidas dela, aquela da guerra e da cabaça protetora. O material narra um período de muita aflição. O reino de Nanã, outra orixá ancestral super importante, ligada à lama primordial, à sabedoria antiga, estava sendo invadido pelas forças de Ogum, o orixá guerreiro do ferro. A iminência da guerra deixou as mães em pânico, né, desesperadas com o que podia acontecer com as crianças. É um cenário de crise total, imagina. E é aí que Nanã, mostrando uma confiança imensa na sabedoria e na capacidade protetora de Ijimu, confia a ela a missão mais vital de todas: salvar as crianças. E a solução da Ijimu é, nossa, genial e mágica. O texto conta que, com a sabedoria ancestral dela, ela junta todas as crianças numa grande cabaça encantada. A cabaça, né? Aquele fruto tão simbólico, oco por dentro. Aí ela leva essa cabaça para o rio, mergulha com ela até o fundo, bem fundo, no lugar mais seguro, e fica lá, escondendo e protegendo os pequenos debaixo d'água durante todo aquele tempo incerto e violento do conflito. Ninguém sabia quanto tempo ia durar. Mas o relato continua. Quando Nanã finalmente volta vitoriosa, Ijimu emerge das águas com a cabaça, e de dentro dela saem todas as crianças, sãs e salvas, como se estivessem renascendo para um novo tempo de paz. É uma imagem de arrepiar, não acha? Sem dúvida alguma. E como um gesto de gratidão profunda, eterna mesmo, por esse ato de coragem e sabedoria, Naná presenteia Ijimu. O material menciona 2 brajais, aqueles colares longos, importantes, feitos inteirinhos de búzios, que simbolizam riqueza, comunicação com o divino, proteção, tudo isso. E também um abebé, que é aquele leque ritualístico, mas esse era especial, de madeira, com a parte de cima esculpida na forma de uma cabaça.
Um detalhe fantástico para que a memória desse feito extraordinário, dessa proteção vital, nunca fosse esquecida. Que detalhe incrível esse do bebê. É como ter a história ali, materializada num objeto sagrado. Exatamente. E o que me fascina aqui é a profundidade do simbolismo, sabe? A cabaça, oca e protetora funciona quase literalmente como um útero substituto, um refúgio seguro de vida contra o caos, a destruição da guerra lá fora. As profundezas do rio, que já são a morada natural de Jimmu, viram um santuário inviolável, um espaço sagrado de preservação. Esse ato heróico não só demonstra, mas solidifica a essência protetora dela. Mas a lenda vai além, né? Ela revela valores culturais fundamentais daquele povo. A prioridade máxima dada à preservação da linhagem, do futuro, que está ali, personificado nas crianças. Mostra também, de forma muito clara, a força e a sabedoria femininas agindo de maneira estratégica e decisiva em momentos de crise extrema. Não é só força bruta, é inteligência, é poder espiritual. E os presentes de Nanã, como você bem notou, não são só presentes, são marcadores de memória, de honra, que solidificam o status e a importância de Jimmu para sempre. E nutrição para um lugar de ação estratégica, vital para a sobrevivência cultural. Faz todo sentido. Essa perspectiva da sabedoria estratégica é muito interessante. E esse legado de proteção, de sabedoria, de memória, como é que ele se manifesta naqueles que seguem Ijimu? Nos chamados filhos espirituais dela, aqueles que têm ela como orixá principal. O material que a gente está analisando descreve essas pessoas também. Diz aqui que são geralmente indivíduos com um olhar doce, mas ao mesmo tempo muito sincero. Pessoas que têm uma memória notável, sabe, quase uma memória viva das tradições e uma inteligência naturalmente desperta, curiosa. E tem mais, são apontados como educadores natos, aquela pessoa que tem uma paciência natural para ensinar, mas também para escutar o outro com atenção. Curiosamente, dizem que mantém uma alegria quase juvenil, uma leveza que parece não se apagar com o passar dos anos. E valorizam muito a modéstia e a admiração mútua, vivendo por aquele lema de que, sem respeito, não pode haver amor verdadeiro. Olha que descrição rica. Essas características são quase um espelho da própria Jimmu. O olhar doce certamente remete à face materna dela, acolhedora. A memória viva se conecta direto à antiguidade dela, à ligação com Nanã e com a preservação da história, como a gente viu na lenda. A inteligência desperta e a vocação para ensinar refletem a sabedoria profunda dela, e essa alegria juvenil talvez seja um eco da ligação eterna dela com as crianças que protegeu, sabe? Uma energia de renovação constante. Faz sentido que sejam pessoas profundamente ligadas à tradição, à ancestralidade. Muitas vezes, o texto sugere, elas têm uma inclinação natural para o misticismo, talvez até para as artes ocultas, o que bate certo com a natureza misteriosa e profunda de Jimmu. Parecem equilibrar bem a sabedoria do silêncio. Vamos lembrar que Jimmu mora nas profundezas silenciosas dos rios, com a capacidade de usar a palavra certa no momento certo. Essa descrição toda sugere que Jimmu representa, para os seus devotos, uma energia de cuidado ancestral, uma sabedoria que não precisa de alarde e uma força tranquila, mas muito presente. Essa conexão com o mistério, com o silêncio das profundezas, isso nos leva direto para outro ponto fundamental que o material explora. Jimmu como a Senhora das Águas Profundas. A morada dela é descrita como sendo, lá no fundo dos rios, um lugar que ela partilha com Yaominibu, outra divindade também ligada a essas águas primevas misteriosas. Essa localização reforça a ideia dela como um aspecto mais velho de Oxum, um Oxum que personifica o próprio mistério, o tempo que tudo viu e guardou. O texto também menciona uma ligação dela com os segredos da grande cabaça de Alminossorongá. Essa é uma figura poderosa, hein? Ligada aos poderes femininos ancestrais, aos mistérios da noite, da criação e da destruição. E nesse contexto de poder feminino ancestral e mistério, surge uma observação bem interessante, atribuída a alguns sacerdotes, a de que Jimmu não deveria ser assentada. Quer dizer, ter seus fundamentos ritualisticamente fixados na cabeça de homens. A razão seria que as funções sagradas dela estariam intrinsecamente ligadas à defesa e preservação desse poder especificamente feminino.
O que a gente pode pensar disso? É um ponto delicado e muito significativo. Primeiro, vamos explorar o simbolismo dessas profundezas aquáticas. Em muitas tradições pelo mundo, as profundezas da água, seja o mar, um lago, um rio, representam o inconsciente, né? Coletivo e individual. O lugar do conhecimento oculto, do poder primordial que existia antes da criação do mundo como a gente conhece. É um local de sabedoria silenciosa que precede a palavra articulada. Associar Ijimu a esse espaço reforça a imensa complexidade dela como senhora do tempo, do mistério e da memória ancestral. Agora, quanto à questão do assentamento e do poder feminino, ela é realmente complexa e abre muitas discussões importantes sobre papéis de gênero dentro das tradições religiosas afro-brasileiras. Não se trata provavelmente de uma exclusão simplista ou preconceituosa. É mais uma reflexão sobre afinidade energética e funcional, entende? A ideia seria que a vibração específica de Jimu, tão conectada a Yamino Sorongari e à gestão dos mistérios do feminino ancestral, teria uma ressonância mais direta, mais harmônica com iniciados do gênero feminino, ou talvez com funções sacerdotais específicas ligadas a esses domínios. É uma questão sobre a preservação de certos espaços sagrados e a natureza específica do poder que Jimu representa e guarda. Toca em debates profundos sobre corpo, energia e função ritual, sabe? Entendi. Não é uma regra arbitrária, mas uma reflexão sobre afinidades energéticas e a natureza do sagrado que ela representa. É uma camada de complexidade que realmente convida a reflexão, né? Não a julgamentos apressados. E falando em complexidade, o material nos presenteia com outra lenda, talvez ainda mais enigmática e um pouco triste. A da beleza, da velhice e da transformação na lagoa. Pode contar um pouco dela pra gente? Claro. A história diz que Ijimu vivia sozinha à beira de uma lagoa serena. E ela tinha seus rituais diários, quase uma liturgia de beleza. Se banhava demoradamente nas águas claras, cuidava dos seus longos e belos cabelos negros, afiava uma lâmina. O texto não especifica, mas a gente pode imaginar que seja um idá, aquela espécie de punhal ou espada curta ritualística associada a alguns orixás. E depois caminhava nua sobre as pedras da margem. E aqui vem um detalhe incrivelmente poético e, assim, melancólico. Conta-se que seus pés, nesse caminhar repetido ao longo de incontáveis anos, foram alisando a aspereza da rocha bruta, transformando as pedras da margem em seixos perfeitamente lisos, como se fossem um testemunho silencioso da sua longa, talvez solitária, espera. Talvez pelo amor, talvez por algo que nem ela mesma sabia nomear. Um dia, essa rotina é quebrada. Um caçador passa por ali, vê Jimu dançando nas águas e fica completamente fascinado pela beleza dela, pela graça. Ele a chama, ela se sente atraída, talvez pela novidade, pela atenção, e resolve sair da lagoa para ir ao encontro dele. Aqui eu sinto que vem a virada dramática da história. Exatamente. No momento em que ela sai da água, talvez uma rajada de vento ou simplesmente a luz diferente fora do espelho d'água revela o rosto dela. E o tempo, aquele tempo que ela parecia ignorar nos rituais de beleza e espera solitária, tinha deixado suas marcas profundas. Ela não era mais a jovem dançarina das águas que o caçador imaginou. Era uma mulher velha, enrugada. O caçador, tomado pelo choque e pelo horror, recua bruscamente e a acusa aos gritos de ser uma Iami, uma designação complexa, né? Que pode se referir a espíritos ancestrais femininos poderosos, mas muitas vezes associados à feitiçaria e temidos pelos homens. Que acusação terrível, vinda logo depois do encantamento, meu Deus! Pois é, o desfecho é trágico. Ijimu, tomada por um misto de desespero, vergonha e fúria pela rejeição brutal e pela acusação, usa aquela mesma lâmina que afiava diariamente o idá para matar o caçador ali mesmo. Em seguida, consumida pela dor, ela se lança de volta para as águas profundas da sua lagoa e lá o relato diz, ela se transforma permanentemente num peixe, mergulhando para sempre no silêncio aquático. A beleza física dela, no entanto, não se apagou completamente. Ficou gravada ali, na memória das pedras lisas da margem, testemunhas mudas da sua história.
temas universais e muitas vezes dolorosos. A natureza fugaz da beleza física, o processo inexorável do envelhecimento, a nossa percepção subjetiva do tempo. Como Ijimu parecia não notar o próprio envelhecer, né? E principalmente essa desconexão brutal que pode existir entre a nossa autoimagem, aquilo que a gente sente que é por dentro, e a forma como a realidade externa ou o olhar do outro nos percebe. É muito forte. A reação imediata do caçador associando a velhice feminina diretamente ao temido, ao sobrenatural perigoso Yami, é um ponto fortíssimo para a gente analisar estereótipos culturais profundamente arraigados sobre o envelhecimento da mulher. É como se a mulher idosa não pudesse ser apenas idosa. Teria que ser algo mais, algo a temer. E a transformação em peixe pode simbolizar tantas coisas. Um mergulho definitivo no inconsciente, de onde talvez ela nunca devesse ter saído. A fluidez, a adaptabilidade da água que aceita todas as formas, ou o silêncio final das profundezas onde as palavras de julgamento do mundo exterior não podem mais alcançá-la. E essa relação entre a beleza que foi cultivada, a natureza, a água, a pedra como memória e o legado que permanece é muito significativa. As pedras lisas não são só pedras, são a prova de uma vida, de uma espera, de uma beleza que existiu e deixou sua marca indelével no mundo. Essa história, por mais triste que seja, enriquece demais a nossa compreensão de Ijimu. Ela não é só a mãe protetora ou a anciã sábia. Ela é essa síntese poderosa e por vezes dolorosa da juventude e da velhice, da beleza visível e da sabedoria oculta, do encanto e do espanto. Ela nos força a encarar como a gente lida com o tempo, a beleza e o poder feminino que envelhece. Uma síntese poderosa, realmente. Fico pensando muito nessa imagem das pedras lisas. Então, recapitulando tudo que a gente conversou hoje com base nesse material, emerge a figura incrivelmente multifacetada de Oxum e Jemu. Ela é a guardiã incansável da infância, aquela que usa a cabaça como escudo para salvar o futuro, é a senhora das águas profundas, guardiã de mistérios ancestrais, é a entidade que sintetiza em si a beleza que inevitavelmente passa e a sabedoria que, como as pedras lisas, permanece. Uma manifestação que abraça tanto a juventude sonhadora quanto a velhice marcada pelo tempo e pela experiência. A ligação dela com as águas profundas, com o silêncio e os segredos que elas guardam, parece ser o fio condutor de tudo. No fim, ela é a mãe que protege com astúcia e a mulher que nos ensina, talvez, que a verdadeira beleza não está só na superfície, mas na memória que a gente cultiva, na palavra bem colocada e no próprio ato generoso de cuidar. Exatamente. Acho que você capturou a essência. Conectando todos esses pontos que a gente discutiu, a maternidade coletiva, a cabaça protetora, os filhos espirituais, as águas profundas, a lenda da lagoa, honrar e compreender Ijimu parece ser de fato um convite. Um convite para a gente mergulhar nas profundezas da nossa própria ancestralidade, seja ela qual for. Um convite para confrontar o mistério do tempo, do envelhecimento, sem tanto medo. E, fundamentalmente, um convite para reconhecer e valorizar o poder feminino em suas mais diversas e complexas formas, incluindo essa força imensa da maternidade, que nas histórias dela sobrevive a tudo. Sobrevive às guerras, sobrevive ao esquecimento e talvez, como sugere a lenda da cabaça, sobrevive até a própria morte, garantindo a continuidade da vida. E qual seria a relevância disso tudo pra gente, hoje, vivendo num mundo tão diferente? Penso que a relevância está justamente aí, na nossa necessidade crescente de valorizar formas de conhecimento, de beleza e cuidado que vão muito além do superficial, do instantâneo, daquilo que é só visível aos olhos ou às câmeras, né? Ijimu nos lembra da sabedoria que mora no silêncio, na escuta atenta, na experiência acumulada ao longo do tempo, mesmo que esse tempo deixe marcas. Ela nos lembra da importância de proteger o que é vulnerável, o futuro. Talvez seja um chamado para a gente buscar as nossas próprias águas profundas, sabe? E para deixar uma última provocação para quem está ouvindo a gente refletir. Considerando essa ligação tão forte de Ijimu com conhecimento oculto, com as profundezas muitas vezes inacessíveis dos rios e da memória, que outras histórias não contadas, que outras sabedorias esquecidas, que outras belezas gravadas em pedras lisas
poderão ainda residir no fundo simbólico dos grandes rios da nossa memória cultural coletiva, ou mesmo nas profundezas da experiência individual de cada um. Apenas ali, silenciosamente, à espera de serem redescobertas, trazidas à luz e, quem sabe, nos ensinar algo novo sobre nós mesmos. Fica aí a reflexão.